Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, eu não preparei estudo para decorrer desta primeira quinzena de setembro. Então estarei ministrando alguns estudos avulso até eu preparar um outro estudo em um outro livro da Palavra do Senhor. Hoje eu chamo a vossa atenção para o livro de Juízes, capítulo 6. Vamos ver o que Deus tem para cada um de nós. Estarei usando a Bíblia Almeida. Vamos à Palavra de Deus. Mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos Midian por 7 anos. Prevalecia, pois, a mão de Midian sobre Israel, e por causa de Midian, fizeram os filhos de Israel para si as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortalezas. Porque sucedia que, havendo Israel semeado, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente, e acampando-se contra ele, destruía o produto da terra, até destruir o produto da terra, até chegarem a Gaza, e não deixava mantimento em Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos, porque subia com os seus rebanhos a tenda e vinha em multidão como gafanhoto, tanto eles como os seus camelos eram inumeráveis, e entrava na terra para destruir. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando ele ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhe o Senhor um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Livrei-vos da mão do egípcio e da mão de todos quanto vós oprimia, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. Também eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofrá, e que pertencia a Joá e a Bisrita, cujo filho Gideão estava malhando trigo no lugar para esconder dos midianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, ó homem valoroso. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobrevenho, e onde está tudo as tuas maravilhas que nosso pai nos contaram, dizendo: mas não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão do Midian. Virou-se o Senhor para ele e lhe disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão do Midian. Porventura não te enviei eu? E replicou-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como a um só homem. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, preparando mais uma mensagem para ministrar, Senhor, para a tua igreja, para teus servos, Pai. Eu te peço, meu Deus, me dê uma instrução
ilumina minha mente, meu coração. Coloca sobre mim, Pai, a tua graça, a tua infinita misericórdia, para poder, Senhor, fazer aquilo que o Senhor quer que eu venha fazer, Pai. Este é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, no livro de Juízes, no capítulo 6, está registrado o encontro do Senhor com Gideão. O encontro, na verdade, do anjo do Senhor com Gideão. Nós vemos aqui Deus usando o anjo para falar com o homem através da qual Deus iria salvar Israel da escravidão dos midianitas. Nós vemos aqui Deus chamando Gideão para que ele fosse cumprir uma missão. Cada um de nós, amados, temos um chamado de Deus. Cada um de nós temos o chamado de Deus para fazer uma grande obra. Pois a Bíblia diz que o povo de Israel havia pecado contra o Senhor nosso Deus. Havia cometido aquilo que Deus havia aconselhado que não cometesse, que era adorar outros deuses, postrar-se diante de outro Deus. E o povo de Israel acabou se contaminando com os ídolos, com os deuses dos amorreus, oferecendo oferenda, sacrifício. Alguns inclusive ofereceram seus próprios filhos em sacrifício aos deuses pagãos. Mas aí o que ocorreu? Deus permitiu que o rei de Midian escravizasse o povo de Israel na sua própria terra. Pois quando o povo de Israel plantava, não colhia. Quando produzia gado, eram saqueados, e assim o povo de Israel estava apodrecendo, cada dia ficando mais pobre, oprimido, sem armamento, sem condição bélica para a batalha. O povo de Israel tinha que se submeter às várias excursões que o inimigo de Israel fazia na terra de Israel. Destruía seus trigos, destruía suas lavouras, saqueava seus gados, levava suas ovelhas, destruía seus pastos. E assim o povo de Israel estava cada vez mais pobre. Mas o povo de Israel clamou ao Senhor, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas. Então o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse assim: diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimia, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não tem mais outro Deus, e não tem mais o Deus dos amorreus, cuja terra habitais. Mas vocês não deu ouvido à minha voz, diz o Senhor. Vocês não me escutaram, e por vocês não me escutarem, isso tem sucedido com vocês. Como a resposta ao apelo da oração de Israel por ajuda, então o Senhor enviou um profeta que disse que ele havia fez eles compreenderem que eles haviam praticado pecado contra Deus, pois eles haviam se apostrado diante de outro Deus, e como se eles se comportavam, como eles eram desobedientes ao Senhor nosso Deus. Apesar desta resposta, não significava que ele não iria ajudá-lo, pois Deus é Deus de misericórdia, de bondade. A palavra do Senhor é bem clara: quando oramos a Ele arrependido, Ele sempre estende sua mão para nos socorrer. Portanto, Deus, Ele, mesmo diante da desobediência do povo de Israel, parece que Deus iria socorrê-lo, mas eles
Eles finalmente precisavam voltar para Deus. E isso foi importante. Isso foi importante, pois a palavra de Deus nos mostra que parece que houve arrependimento. E por haver arrependimento, então Deus envia um anjo. Envia um único anjo, amado. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho. E ali ele aguardou pacientemente que viesse alguém até ali para malhar o trigo. E Gedeão aparece para malhar o trigo, para que pudesse esconder, para que pudesse salvar um pouco da safra, para que pudesse ter alimento. Então o anjo aparece ali para ele e começa a conversar com ele. O convite do Senhor vem para ele. E geralmente, amados irmãos, quando Deus envia socorro para nós, Ele sempre usa alguém, mesmo que esteja sentado em um palácio. O anjo do Senhor estava sentado debaixo do carvalho. Ele usou esse anjo para falar com Gedeão. Ele não veio para alguém que foi especial. Não, amado. Gedeão era o mais pobre, o mais humilde. Ele não estava assentado sobre trono. Ele não era príncipe. Ele não era nem alistado como príncipe. Mas ele era um trabalhador. Deus tem chamado pessoas que têm atividade, que não fique parado, que tenha coragem para lutar, que tenha coragem, que tenha capacidade para aprender, amado. Gedeão não tinha um treinamento militar. Ele não era soldado, ele não era príncipe, ele não era guerreiro. Ele era mais humilde dos filhos de Manassés. Ele era um trabalhador. E Deus chama ele para ser agora um lutador, para ser um soldado. Alistou ele para ser um soldado. Amado, se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Que Ele vai te dar a liderança. Ele vai te dar capacidade e revestimento. O chamado do Senhor veio a um camponês que estava debulhando trigo, amados. Imagina só. Era um trabalhador, um camponês, um humilde filho da terra. Deus disse para ele: vai nessa força, livra o povo de Israel. O homem que está diante dos olhos do Senhor era apenas um camponês, mas que tinha um coração humilde, que tinha um coração capaz de compreender. Deus olha, não é para a aparência do homem, Ele olha para o coração, para a alma do ser humano. Ele chama qualquer um, Ele chama a cada um de nós, Ele chamou a mim, Ele chamou você. Apesar do fato de que eu muitas vezes cometi tanto pecado, você, meu amado irmão, que tem me ouvido, quantas vezes você não pecou contra Deus? Você não é treinado muitas vezes, você não tem conhecimento, não tem teologia, não tem capacidade, parece, em teologia, não tem capacidade de estudo, mas Deus está te chamando para você se alistar no seu exército, para ser um verdadeiro soldado. Talvez você diga: eu vou me preparar, vou entrar numa escola de teologia, vou me formar, vou ser um PhD em teologia. Você não precisa, amado, porque Deus, Ele te dá as armaduras, Ele te dá o revestimento, Ele te dá o capacete da salvação, a espada do Espírito, Ele te dá o escudo da fé, Ele te reveste como um verdadeiro soldado para batalhar. Você é um membro do corpo de Cristo, Cristo é a cabeça. Você é um membro do corpo de Cristo, e como membro, você é importante para o corpo, você tem importante papel para cumprir no ministério terreno de Cristo.
Qualquer membro, amado, que pertence ao corpo de Cristo, tem um valor incalculável para Ele. Então o Senhor chamou a Gideão, um humilde camponês, um camponês que estava debulhando trigo para fazer o seu trabalho. Ele não chamou homem de guerra, ele não chamou príncipe. Ele estava realmente procurando por um homem valoroso. Qual é o teu valor, meu irmão? Qual é o teu valor, minha irmã? Qual é o valor que você tem armazenado dentro do seu coração? Você tem se colocado na brecha. Você tem se colocado na brecha. Você tem se colocado na presença de Deus em oração, orando, pedindo a Deus que Deus venha agir nesse imenso Brasil. Que Deus venha quebrar, despedaçar aqueles que estão humilhando o Brasil. Que Deus coloca por terra aqueles que estão saqueando o Brasil. O Brasil está sendo saqueado, irmãos. Os pobres estão ficando mais pobres. Os poderosos estão ficando mais poderosos. E o que a Igreja de Cristo tem feito? Está de braço cruzado. Estão de braço cruzado. Estão cheios de idolatria em seu coração. A Igreja de Cristo está contaminada com o pecado, amados. Precisamos voltar a praticar a verdadeira palavra de Deus. O Senhor está com você, o Senhor está comigo. É isso exatamente que você precisa compreender. Que você, meu irmão, ou você, minha irmã, é um homem ou mulher, você tem um valor, você é valoroso ao Senhor nosso Deus. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Diz o salmista no Salmo 27, verso 1. Isso Davi sempre falava para Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Disse o apóstolo Paulo, em Romanos 8, verso 31. Veja, ele diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, verso 13. Amado, você tem a força dentro de você, você tem a energia dentro de você, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Então todas as coisas você pode vencer. Não há inimigo que possa te derrotar. Não aceite a derrota. Você foi chamado, foi alistado para vencer, para ser vitorioso. O apóstolo Paulo disse, sem mim nada podeis fazer, disse o apóstolo João. Apóstolo João escrevendo, mas quem disse isso? Jesus. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Você tem Cristo dentro de você. Se Ele habita em você, aquele que se junta com Deus se torna um só Espírito em Deus. E sem Ele nada podemos fazer. Na nossa força, nós somos incapazes. Pois a nossa guerra não é contra o sangue, não é contra a carne, não é contra o ser humano, mas é contra as potestades, contra os espíritos maus, contra os demônios das trevas. A nossa batalha é espiritual e o Senhor, Ele espera que nós se coloquemos na brecha. O Senhor Jesus disse, não importa o que temos ou o que podemos fazer, pois sem o Senhor nós nada podemos fazer. Ele mesmo diz, sem mim nada podeis fazer. Então se Ele disse isso, vamos nos chegar a Ele. Sem o Senhor nada podemos fazer. A nossa força, a nossa própria capacidade, Ele não tem poder. Não podemos fazer nada sem a essência do Espírito. Mas o que Ele pode fazer através de nós, é isso que importa, amados. Se nós nos colocamos na presença dEle, Ele vai te usar, Ele vai me usar, Ele vai nos revestir, Ele vai nos
capacitar, Ele vai nos dar os armamentos certos, Ele vai nos dar a palavra certa. Simplesmente se coloque na presença dEle, pois Ele pode fazer através de você, se você obedecer ao que Ele está te ordenando, aquilo que Ele te ordena, Ele chama, Ele continua chamando homens e mulheres, assim como Ele chamou Gideão, camponês. Mas Gideão lhe disse: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. Gideão começou a reclamar. Quantas vezes você não tem reclamado, meu irmão? Quantas vezes você não tem reclamado, minha irmã? Quantas vezes você não diz: ah, como eu tenho sofrido? Ah, por que isso aconteceu comigo? O que está ocorrendo? Por que Deus permitiu que isso viesse a ocorrer comigo? E é isso que Gideão falou: ah, Senhor, ai, Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, o que é feito de todas as tuas maravilhas? Ele está dizendo: o que é feito, Senhor, de todas as suas promessas, que os nossos pais nos contaram. Gideão não conhecia Deus na intimidade. Ele não conhecia Deus verdadeiro, pois ele só sabia aquilo que os pais dele tinham contado. Quantos de nós, amados, temos entrado na igreja, ouvimos que existe um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus capaz de vencer, mas nós só ouvimos. Muitas vezes não conhecemos esse Deus na intimidade, então precisamos nos aproximar dele. Ele diz o que foi feito de todas as tuas promessas, de tudo aquilo que o Senhor prometeu, de tudo aquilo que nossos pais nos contaram, dizendo-nos: não fez o Senhor subir-nos do Egito, porém agora, Senhor, o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Ele começou a questionar a Deus. Quantas vezes você não questionou a Deus? Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você não questionou a Deus? Quantas vezes você não quis se justificar diante dele? Gideão tinha, sim, entendido que ele estava falando com o anjo do Senhor. Provavelmente, ainda não, pois só mais tarde, no versículo 22, ele admitiu. Gideão respondeu a saudação do Senhor, que abriu a conversa com ele colocando as suas questões, ele dizendo: por quê? Se o Senhor é conosco, por quê? Porque tudo isso nos sobreveio. Você provavelmente, meu irmão, alguns irmãos e irmãs olharam para o passado e para tal evento e têm os mesmos pensamentos, o que o Gideão, igual o Gideão diz: ó Senhor, se o Senhor é comigo, por que estou sofrendo? Por que meu casamento desmoronou? Por que meus filhos foram para o mundo das drogas? Por que, Senhor? Por que estou desempregado? Por que estou prestes a passar fome? Por que, meu Deus? Por que estou passando por esta luta? Por que eu estou passando por esse sofrimento? Provavelmente você tem feito essas questões. Tudo isto, amado, muitas vezes tem sobrevindo sobre nós, porque muitas vezes nós não colocamos a palavra de Deus em exercício, mas a palavra diz: não te deixarei, nem te desampararei. A palavra diz isso. O Senhor nunca vai deixar aquele que confia nele, Ele nunca vai abandonar, mesmo nos tempos difíceis. Pode surgir um Gideão em tua vida, pode surgir alguém que vai te socorrer. No entanto, Deus não esperou até que Gideão tivesse mais pergunta. No versículo 14, nos dá a sua resposta. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? O Senhor não vai ficar esperando você reclamar, colocar teu problema diante dele, dizendo: ah, Senhor, meu casamento desmoronou, meu filho está vivendo nas drogas, minha filha na prostituição, meu marido no adultério.
Ele vai dizer: levanta, levanta, vá na tua força, vá na tua força. Não te enviei eu, diz ele. Pronto, pronto, meu irmão. Se Deus está mandando você, então levanta. Eu não te enviei, diz ele. Não importa o que você quis, não importa se seus problemas é grande, não importa se você foi envolvido com algum problemas no passado, um problemas hereditário, uma enfermidade hereditária, uma luta que destruiu seu lar, destruiu sua família, destruiu tudo. Não importa, isso pode ser importante para o ser humano, mas o homem que olha para Deus, ele é iluminado por Deus. O homem que olha para Deus, ele compreende o mistério de Deus. O ser humano geralmente ele olha simplesmente para os seus problemas, ele olha apenas para o seu coração. O que realmente importa é que Deus olha para o seu interior e te capacita. Se o Senhor te enviar e você obedece às suas instruções, então você vai ter sucesso em qualquer que seja a sua missão, mesmo que seja a libertação de uma nação, a libertação de um povo, a libertação do seu casamento, a libertação da sua vida sentimental, a libertação dos seus filhos que está envolvido com aquilo que é indevido, a libertação das suas filhas que está caído, a libertação daqueles que estão aprisionados no mundo das drogas. Pois o Senhor é contigo. Ele diz: não te enviei eu, não te enviei eu, não te enviei eu, diz o Senhor. Provavelmente você vai dizer igual a Gideão: ai, meu Senhor, mas como, Senhor? Eu sou tão humilde, sou tão pobre, sou tão pequenininho. Gideão disse isso. Mas Gideão era o menor de toda a sua, mas ele era grande na presença de Deus. Pois Deus estava olhando o coração de Gideão. Deus quer usar você, meu irmão. Deus quer usar você, minha irmã. Deus quer que você abençoe seu casamento. Deus quer fazer você vencedor. Não importa qual seja a luta, qual seja o fracasso que você enfrentou. Gideão era assim, menor de todas a família, a sua tribo era a menor de toda. Manassés era uma tribo pequena, mas Deus queria usar o homem chamado Gideão, e Deus quer usar você. Ele te chamou para uma grande obra. Não fique estagnado, não fique lamuriando, não fique chorando, não fique confessando derrota. Use a palavra da vitória, pois a palavra de Deus diz que assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci. Onde que está escrito isso? Jeremias 4, vamos ler. E antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou menino. Mas o Senhor me disse: não diga eu sou um menino, porque tudo o que é meu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante dele, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias 1, versículo 4 a 8, amados. Deus, se Ele te chamou, não tema. A batalha é grande, mas se você não entrar na batalha, você não terá vitória. Só vence quem batalhar pela fé. Amado, provavelmente você diz: mas a minha capacidade, o meu físico, o meu porte físico, eu sou fraco. É da fraqueza que você tira a força. É muitas vezes da derrota, do meio da derrota, que você se torna vitorioso. Eu já disse isso e volto a repetir. Você pode não ser mais treinado, ou pode não ter grande estudo, mas se você é servo de Deus,
se você tem se colocado na brecha. Gideão era um humilde camponês, de uma família mais conhecida, uma família pobre, uma tribo pobre, que talvez fosse mais aceitável seria pegar uma tribo mais numerosa. Mas Gideão tinha o coração puro. Se o seu coração estiver puro, meu irmão, minha irmã, acredite, Deus vai te usar. Deus vai te honrar. Deus, Ele só honra aqueles que se colocam na brecha. E esse, amados irmãos, é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus.